Então, pessoal, eu tô lendo aqui minha Bíblia aqui em Reis, segundo Reis, capítulo 21. Na verdade, eu comecei lendo aqui um pouco para trás. Comecei lendo no 20 aqui a respeito da doença de Ezequias e tudo mais. E cheguei no 21 aqui, e o 21 ele fala sobre Manassés. E para quem não sabe, Manassés ele foi um filho de Ezequias. E só que o que causa estranheza aqui, impacto até, é que Manassés, ele aos 12 anos, começou o reinado dele aos 12 anos de idade. Ou seja, Manassés começou o reinado dele aos 12 anos. E ele reinou 55 anos em Jerusalém. Ele reinou 55 anos em Jerusalém. E a mãe dele chamava Efizibá. Só que eu estou falando sobre Manassés porque é uma coisa que me chamou a atenção, e isso é polêmico. É polêmico e é constrangedor também, tá? E o que acontece? Chegou uma certa época, para quem sabe, Ezequias, ele destruiu algumas coisas que o pai dele tinha feito, né? Altares, essas coisas. E Manassés, ele veio fazendo o caminho contrário. Ele veio edificando tudo que o pai dele destruiu, ele veio construindo. E assim, uma coisa que me chamou a atenção é que na minha leitura aqui, que fala assim, olha, a partir do verso 4 aqui, fala assim, olha aqui, ó. Não, vou ler a partir do verso 3, olha. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal e fez rei de Israel. Melhor, e fez um poste ídolo. E fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe. Né? Todo mundo sabe quem que era Acabe, né? Rei de Israel. Ele se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. E também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Agora aqui eu vou entrar no verso 6 e me chama a atenção aqui o verso 6. Olha aqui, ó, onde me surpreendeu bastante. Olha aqui, ó. E queimou a seu filho como sacrifício. Ou seja, Manassés queimou o seu filho como sacrifício. Certo? Olha outra coisa aqui, ó. Adivinhava pelas nuvens. Ou seja, ele adivinhava pelas nuvens. Manassés adivinhava pelas nuvens. Ele era agoureiro. Não sei se todos sabem aí. Inclusive eu estou com 2 versões de Bíblia aqui. Eu estou com a versão de Genebra e estou com a outra versão aqui das mais antigas aqui, que é a que a gente usava na congregação, né? E ela fala as mesmas coisas sobre agoureiro. Então, agoureiro é uma espécie de um adivinho, certo? Então aqui, ó, era um agoureiro e tratava com médios e feiticeiros, ou seja, ele tratava com médios e feiticeiros, certo? Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. E também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho. Nessa casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra
que dei a seus pais. Eu li essas partes aqui, eu parei de ler aqui no 8, tá? Se alguém quiser. Eu li essa parte aqui somente para vocês entenderem que uma coisa que é muito importante. O que acontece? Quando ele queimou o filho dele como sacrifício, ele veio várias coisas. Ele deu o filho como sacrifício, ele queimou o filho como sacrifício, mas ele adivinhava, ele era agoureiro e médios e feiticeiro, ou seja, tinha um poste ídolo. Você vê que se a carapuça servia aí, vocês me desculpam, tá? Mas pode ver que é a mesma coisa. Revelação, tá? O irmão chega no cantinho da parede e fala, vou ficar esperando a revelação. E depois da revelação tem a adivinhação, certo? A palavra de Deus condena essas coisas, a adivinhação. O que tinha que ser revelado já foi. O que tinha que ser revelado, Deus deixou. Está aqui dentro. O que tinha que ser revelado está aqui dentro. Então, aqui no livro de João, capítulo 16, do verso 12 ao 15, Jesus, ele deixa assim para os apóstolos, olha aqui, ó. Ainda tenho, na verdade, para os discípulos, entendeu? Aqui o trecho, a perícope que diz assim, ó, continuação das últimas instruções aos discípulos. Jesus repete a promessa do Consolador e da sua própria volta. Mas do 12 ao 15 ele fala aqui, ó, dessa forma: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo dar de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, ele está deixando bem claro aqui que ele ia deixar a cargo dos apóstolos. Lembrando que quando ele falou essas palavras, ainda não eram os apóstolos, eles eram discípulos ainda. Ou seja, isso eu vou deixar para vocês passar para frente. Ou seja, tudo que Deus tinha que revelar foi até os apóstolos. E Paulo, um dos últimos, Paulo, foi o que foi o autor da maioria do Novo Testamento, né? De 14 livros do Novo Testamento foi Paulo. Ou seja, o que precisava de ser revelado ficou a cargo dos apóstolos. Mas aqui em Efésios 3, de 3 a 5, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, olha, que coisa importante, ó. Como foi me dado, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Certo? Olha aqui, ó. Como agora tem sido revelado pelo Espírito
aos santos apóstolos e profeta. Ou seja, a revelação parou aí. A revelação parou aí. Enquanto a gente der espaço para revelação continuada, a gente vai abrir espaço para muita coisa errada acontecer, para muita heresia. E eu vou colocar aqui mais uma frase aqui, ó, lá dos Coríntios, só para fechar, certo? Dos Coríntios aqui, ó, Coríntios 11, 1 Coríntios 11, verso 19. Aqui, ó, Paulo fala aqui, ó: e até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros manifestem entre vós. Ou seja, Paulo aqui estava tratando da ceia, né? Paulo estava tratando da Santa Ceia, mas eu sou obrigado a ter responsabilidade do texto, então por isso estou falando isso. Mas essa frase é para geral. É para geral, porque quando se trata da palavra de Deus não tem que ter espaço para heresia. E vi aí, vocês me desculpam, tá? Mas pode ver que é a mesma coisa. Revelação, tá? O irmão chega no cantinho da parede e fala: vou ficar esperando a revelação. E depois da revelação tem a adivinhação, certo? A palavra de Deus condena essas coisas, a adivinhação. O que tinha que ser revelado já foi. O que tinha que ser revelado, Deus deixou. Está aqui dentro. O que tinha que ser revelado está aqui dentro, certo? E a revelação maior é a gente conseguir colocar isso aqui à luz do entendimento para todas as pessoas. Então, assim, o que tinha que ser revelado já foi. E lá no livro de Hebreus é bem claro essa fala a respeito de revelação, adivinhação. Então nós temos que tomar cuidado, porque e o problema todo que tem muita gente que fala assim: mas isso é coisa do Espírito, ninguém vai entender. É o Espírito, tá bom. Tem que saber, eu até acredito que seja do Espírito mesmo. Mas será qual que é o Espírito? Porque o Espírito Santo não é. Eu já falei sobre isso, o Espírito Santo não é. Então fica essa fala minha aí, caso alguém queira conversar mais, eu estou à disposição para falar sobre isso, tá bem? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque por um erro, por um pequeno detalhe que entra a heresia, por um pequeno detalhe que entra a mentira, o engano, que tem levado muita pessoa rumo ao inferno, porque a luz da Escritura não está sendo colocada da maneira que deve ser. Quando você entra numa igreja para ouvir falar de você e não de Cristo, da pessoa de Cristo, cuidado, sai fora, porque tá tudo nessa linhagem aqui, ó, adivinhação. O apóstolo Paulo, quando ele encontra aquela menina que era adivinha, ela falando bem dele, falando as coisas, inclusive algumas verdades, ele repreendeu aquele espírito. Por quê? Porque é o espírito de adivinhação. O espírito de adivinhação, ele é o agoreiro, ele é acompanhado de médium e feiticeiro, tá? Olha aqui, a revelação é uma coisa. A revelação é o que está aqui dentro, é revelar o que esse texto aqui quer dizer. Isso é revelação, é revelar a luz do texto. Isso é revelação. Agora, a adivinhação é quando eu leio isso aqui, fecho a Bíblia para falar da sua vida. Isso é adivinhação, tá bom? Então vamos ter cuidado com isso. E se quiser mais texto aí falando aí sobre aí, eu arrumo um monte, tá? Um monte. Agora, a palavra de Deus fala assim, ó,
Deus vai cobrar o pecado do homem, dando mais pecado ainda, tá? E se isso que eu estou falando aqui te revolta, isso é coisa boa, porque a revolta te dá a chance de ir para a Escritura para testificar se é o que eu acabei de dizer aqui, o que a palavra disse aqui está certo, ou se é o que você ouve todos os dias em nome de Deus e não é, tá bom? Se você achar que tá tudo bom, que é engraçadinho, que eu tô fazendo alguma coisa aqui que é só mais uma coisa, tá tudo certo, tudo certo. Agora, se você ficar com raiva, se você ficar indignado com essas palavras que eu tô dizendo aqui, ainda você tem uma chance de voltar para as Escrituras e viver a verdade absoluta da palavra de Deus.